Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Fred Talks. Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial, a Priscila Wolff, que é a idealizadora de um projeto que eu tenho como comprovar que eu adorei esse projeto, porque nós fizemos uma campanha nas nossas redes sociais e para buscar um negócio que nós pudéssemos ajudar, um negócio que a gente via potencial, né, para franquear, para transformar em franquia. E nós jogamos isso nas redes sociais, recebemos mais de 140 inscrições de pessoas interessadas, de pessoas que queriam ver o seu negócio crescer. Fizemos uma análise que durou aí quase 2 meses. Vocês imaginam, a gente pegou cada uma das pessoas que nós recebemos, entramos ali no Instagram, buscamos informações. Depois a gente foi para uma segunda fase, entendendo que algumas pessoas ali não estavam no momento, não tinham um negócio ainda maturado, ou era um negócio que já, né, não tinha um diferencial. E esse funil, ele foi acontecendo, as coisas foram afunilando, até que nós chegamos ali nas 20 principais empresas. E aí essas empresas a gente entrou em contato, nós pegamos mais informações, entendemos um pouquinho da história dessas empresas, entendemos um pouquinho do perfil do empreendedor também, porque isso é muito importante. Às vezes tem um bom negócio, mas tem que ter um empreendedor que tenha potencial para ser um franqueador, que tenha potencial para ser um mestre, né? Alguém que vai ensinar o seu modelo de negócio. Isso foi afunilando ainda mais. Aí nós chegamos nos 5 finalistas, publicamos inclusive nas redes sociais os 5 finalistas, mas no final não teve jeito. A gente se apaixonou pelo negócio da Priscila e realmente eu vejo, tenho 20 anos de experiência em franchising e eu vejo que esse negócio tem um grande potencial, porque ele é um modelo de negócio diferente de um produto que é uma necessidade das pessoas e do nicho a qual ele atende, mas principalmente, acho que eu nem falei isso para você ainda, o que mais me chamou a atenção nesse modelo de negócio é que eu vejo que ele vai atingir um nicho de possíveis franqueados totalmente diferente de que outras franquias atinjam. Então, assim, eu vejo que tem pessoas, eu enxerguei isso no seu negócio. Eu vejo que existem pessoas nesse Brasil que têm o perfil para o seu negócio, mas que talvez essa pessoa não arriscaria empreender num restaurante, numa loja de roupas, num investimento maior ou algum outro tipo de serviço. Mas eu vejo que esse nicho de pessoas talvez vão encontrar uma abertura para o empreendedorismo e uma oportunidade de realizar os seus sonhos através desse negócio que é simplesmente perfeito, como o próprio nome diz. Então, muito bem-vinda, Priscila. Obrigado por ter se inscrito, aceitado o nosso convite e por acreditar também que a gente pode, de alguma forma, ajudar o seu projeto, porque eu sei que você tem um tesouro na sua mão. Fred, obrigada por essa introdução tão bacana com a tua percepção do meu negócio. Bom, eu estou obviamente muito feliz com essa escolha, né? Quando a gente empreende, principalmente quando a gente empreende em algo que é tão diferenciado como você trouxe, conforme a gente vai trabalhando e vai vendo a coisa acontecer, é mais fácil a gente acreditar, mas a verdade é que em volta da gente pouca gente acredita. Então é muito legal, assim, ver você e a tua equipe acreditando no meu negócio, né, e trazendo isso para as pessoas conhecerem, porque realmente é algo que eu tenho feito com todo o meu coração, mas que eu ainda preciso de muita ajuda. Então, tô aqui para compartilhar com vocês como que essa história começou e tudo que a gente vem desenvolvendo. Legal. Antes da gente falar um pouco sobre como essa história começou, a gente quer conhecer um pouquinho da Priscila, como tudo aconteceu. Você no auge dos seus 20 anos, deve ser? Com 20, 25? Vamos deixar por aí, vamos deixar por aí. Como é que começou a tua história? Como é que você começou a tua história dentro das tuas profissões, né? O que você, se você se formou em alguma coisa, seus primeiros trabalhos, porque eu acho que isso tudo mostra um pouco e faz a gente desvendar um pouquinho o caminho para chegar até o negócio que você tem hoje, né? Mas conta um pouquinho pra gente aí da tua história, se você puder. Claro. Bom, eu sou formada em publicidade e propaganda
pós-graduada em gestão empresarial e em gestão de influências. E eu comecei trabalhando desde o começo, desde que eu era estagiária, eu comecei trabalhando em grandes empresas. Então, trabalhei em grandes frigoríficos, trabalhei em empresa de cosméticos e trabalhei sempre em áreas de planejamento, né? E aí fui desenvolvendo essa visão sistêmica, esse entendimento do todo, mas sempre com esse foco também da comunicação, de algo que já vinha do meu background, né? Então, de formação, eu trabalhei mais de 10 anos focada em questão de planejamento, desenvolvimento de produtos. E São Paulo? Trabalhei em Curitiba, eu comecei em Curitiba, trabalhei em São Paulo, voltei para Curitiba. Você é paranaense, então? Eu sou de Curitiba, sou paranaense. Legal. Bom, então você começou, na verdade, no mundo corporativo, né? Sim, aham. E aí, tendo uma carreira de sucesso no mundo corporativo, o que aconteceu? Qual foi essa virada de chave que você falou assim, não sei se foi assim, né? Mas cansei, ou tenho um sonho, e eu vou cometer essa loucura. Porque eu sinto isso, né? Eu vejo que principalmente quem está no mundo corporativo, e você trabalhou em grandes empresas, né? E multinacional. A BRF é multinacional ou não? Sim, aham. Eu comecei na Sadia, depois virou BRF, passei por todo esse processo. E depois eu trabalhei no Grupo Boticário. Então, ambas grandes empresas. Foi o Boticário que te deu a picadinha ali de pensar em expansão ou não? Fred, foi algo que foi acontecendo. Foi algo que foi acontecendo. Não tinha essa ideia quando eu comecei, não. Aliás, eu nunca imaginei como as coisas se desenrolariam, né? Tudo foi acontecendo no passo a passo, as oportunidades foram surgindo, né? Mas é claro que o fato de eu ter trabalhado no Boticário, ter entendido a forma como eles trabalhavam, como que funciona uma franquia, como que você padroniza as coisas, como que você se comunica com tantas pontas, né? Ao mesmo tempo para fazer a coisa funcionar, isso tudo vai trazendo um background para a gente entendendo tudo que tem que ser feito para realmente ter sucesso em todos os pontos que a gente for atuar. Sim. Bom, e aí me conta, como é que foi essa virada? Então eu estava no mundo corporativo, mas o meu marido também, e eu tinha acabado de ganhar minha segunda filha, então eu estava com 2 crianças, e o que acontece? O mundo corporativo demanda, né? Então eu tive momentos aí nessa jornada que eu deixava a minha filha às 7 horas da manhã na escola e buscava às 7 horas da noite. Uau. Então, chegou em um momento que eu falei, gente, né? Quem que vai criar essas crianças, né? Então, aí eu comecei a me preocupar nisso, assim, sabe? Que com 2 filhas, eu não fosse conseguir ser a mãe que eu queria ser para elas. Então, comecei a pensar em outras opções. Em um dado momento, a gente conversou em casa, falou, vamos tirar um período sabático aí, vamos ficar um tempo fora. Meu marido queria muito aprender inglês, desenvolver, era importante para a carreira dele, é uma coisa que ele não estava conseguindo conciliar. E a gente se preparou para isso, né? No passar dos anos, a gente passou um período nos Estados Unidos, ali um período de 6 meses, dentro ali do permitido como turista, né? E a gente foi, naquela época a minha pequena estava com 1 aninho, e a mais velha com 6, a gente passou esse período lá fora. Aonde? A gente ficou em Orlando. Foi aprender inglês onde tem mais brasileiro. Praticamente não saiu do Brasil, né? Quase não saiu, tava só logo foi ali. Uma cidade um pouco mais distante. Né? É isso, né? Então, a gente foi para Orlando, ficamos esse período lá. E eu fui começando a pensar em coisas que eu pudesse fazer. A gente se apaixonou, obviamente, né? Quem mora em Orlando 6 meses não se apaixona por lá, né? Então, a gente ficou pensando como que a gente podia fazer para estender. Só que o período que a gente estava lá foi justamente quando o Trump assumiu e que ele estava mudando as regras de quem podia... de questão de visto e tudo mais. E aí, acabou que a gente ficou na dúvida se a gente poderia estender esse visto, né? A gente consultou lá os especialistas, eles falaram, olha, se fosse há 1 mês, a gente diria, fiquem, mas não é o momento. Então, a gente acabou voltando, imagina, com 2 crianças, com um carro comprado, casa alugada, a gente não ia arriscar, né? Então, a gente voltou para o Brasil, mas eu voltei com aquela demanda assim, o que eu poderia fazer que eu fosse gostar de fazer e que eu possa fazer se eu voltar para lá? Porque eu entendia que, por mais que eu tivesse um ótimo currículo no Brasil, nos Estados Unidos era ninguém no mundo, né, para concorrer no mundo corporativo para uma vaga, né? Então, eu teria que fazer alguma coisa que fosse independente e eu vim com essa cabeça de lá. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma demanda, Fred, né? Que a minha casa
não era, assim, a casa mais organizada da vida, né? Eu estava, assim, tendo alguns problemas no dia a dia para administrar as coisas. Eu falo, assim, que eu era a maior demandadora de serviços de Santo Antônio. Que sabe que Santo Antônio, ele é conhecido por achar as coisas perdidas. Meu filho, ele trabalhou muitos anos só para mim. Eu não sei como é que ele ajudava as outras pessoas, porque eu demandava desse santo, vou te Então, falar. peraí, isso é um ponto importante. Você trabalha hoje com uma empresa, a gente vai falar um pouco mais da empresa daqui a pouco, mas uma empresa de organização e você era desorganizada. Eu era desorganizada. Tá. Então, eu fui procurar uma solução para mim mesma. Gente, Entendi. tem que ter um jeito. E aí, eu fui estudar organização. E nessa de estar estudando organização, me apareceu uma oportunidade de um curso. Eu falei, gente, eu vou fazer esse curso para poder realmente organizar a minha casa. O que, que você acha que levou a você ter esse sucesso? Ou quando você, de repente, percebeu que isso poderia ser mais do que um negócio extra que você poderia fazer nos Estados Unidos e que, de repente, começou a virar uma empresa mesmo? Fred, olha, eu vou te dizer que nesse momento eu não tenho como te responder, senão realmente orientação divina, porque nada do que foi acontecendo foi porque eu planejei que fosse assim exatamente, né? Então, como que a gente começou a trabalhar em São Paulo, né? Eu comecei em Curitiba, ali no meu condomínio, né? E aí meu esposo, a gente tinha recém-voltado dos Estados Unidos, estávamos nesses primeiros meses, e meu esposo recebeu uma proposta em São Paulo de trabalho. Então, a gente foi para São Paulo. Porém, o meu site ali de organizer tinha ranqueado super bem já desde o começo no Google, então eu estava tendo demanda ali. E aí eu estava em São Paulo eu não conseguiria atender em casa de cliente, porque eu estava com criança pequena, não tinha família para ajudar, estava nesse momento de adaptação ainda, mas eu comecei a ter demanda. E olha como são as coisas, né? Eu tinha feito alguns projetos em Curitiba em que eu tinha contado com algumas assistentes, né? Com 2 assistentes ali. E uma delas recebeu uma proposta também para se mudou para São Paulo no mesmo mês que eu mudei. Então, aí, quando eu olhei para isso, eu falei, peraí, né? E se eu não vou poder sair para atender cliente? E se eu fizer a parte de escritório, né? A parte burocrática, a parte de marketing, a parte administrativa, e elas fizerem o atendimento ao cliente, né? Se a gente dividir esse trabalho, porque o trabalho de personal organizer, ele tem tudo isso, né? A pessoa tem que fazer a parte de escritório, ela tem que fazer a parte de atendimento de cliente, de RH, de tudo, né? Então, eu falei, se eu fizer uma parte, elas fizerem a outra, né? Será que a gente consegue trabalhar junto? Porque eu não queria deixar de trabalhar com isso, né? Eu peguei para mim um propósito de ajudar as pessoas a serem mais felizes em seus lares, né? Através da organização. Então, eu falei, eu quero continuar fazendo isso de algum modo. E aí, eu vi nisso uma oportunidade. Falei, calma, mas aí, será que elas topam? Eu conversei com elas, falei, beleza, uma toca Curitiba, a outra toca São Paulo, e eu faço essa parte administrativa. E aí, eu senti falta de ter um nome de empresa, porque a gente começou ali, né, com clientes em Curitiba, que era Priscila Wolf Organizer, a empresa, como a maioria, né, começa atuando assim com o seu nome mesmo. E a tal da Priscila não aparecia nunca, né? Então eu falei, não dá pra ficar desse jeito, né? Então eu fui atrás de realmente criar um nome, criar uma empresa pra gente poder atender de uma forma um pouco mais formal, né? Aí entra um pouco de tudo isso que eu fui aprendendo no mundo corporativo, aí vai entrando essas pitadas do que a gente já tem de história e de conhecimento, né? Como é que você conseguiu atrair os primeiros clientes? Assim, foi marketing digital? O que você fez? Os primeiros clientes mesmo foi grupo de WhatsApp falando que eu trabalhava com isso, procurando divulgar ali para as redes que eu já tinha. E aí o Google, né? Eu escrevo muito, eu gosto muito de escrever, então eu criei um blog dentro do meu site, escrevi ali pro blog, aí já entra também esses conhecimentos de marketing, né? Fui utilizando estratégias de SEO, fui usando o que eu sabia ali, né? Desenvolvido de marketing até então. E foi muito assim, os primeiros foram pelo Google, pelo ranqueamento do Google e pelo WhatsApp, para essas primeiras indicações. Você falou, né, que você começou o negócio começou a crescer e gente pedindo de outros lugares e tudo mais. Acredito que seja esse modelo de negócio tenha muita indicação de quem, né, já fez o trabalho com você. Mas uma dúvida que eu tenho, né, você falou, a Priscila nunca aparece. E a Priscila fez o curso, a Priscila identificou que tinha talento para isso, a Priscila viu que era desorganizada e virou um próprio testemunho do seu negócio. Mas não é a Priscila que está lá, né? São pessoas que estão ali. Então, eu imagino, você pega uma mudança ali de uma casa grande, por exemplo, que vai ter ali 4, 5 pessoas fazendo esse trabalho, com uma pessoa que você selecionou para te apoiar. Como é que fica
treinamento, assim, não perde um pouco essa questão de... A minha dúvida seria o seguinte, se a Priscila fizer o trabalho para mim, eu sei que eu vou receber uma coisa, né, diferente. Mas, de repente, a Priscila tem uma pessoa que faz esse trabalho. E essa pessoa pega lá, eu não sei como é que funciona, mas eu imagino que seja assim. Ô, prima, eu vou fazer uma organização ali, eu preciso de ajuda. Você tem uma amiga que está precisando e, de repente, aquela pessoa que fez 2, 3 com ela não pode, e ela fala, agora eu vou chamar uma vizinha. Como é que funciona isso? Ou seja, como é que se organiza tudo isso para não chegar na casa da pessoa e ter ali 4, 5 pessoas que nunca organizaram nada, simplesmente desencaixotando alguma coisa? Tá, a gente tem, hoje eu tenho uma base de profissionais que querem trabalhar com a gente, então a gente já coloca como premissa ter feito um curso de qualificação como personal organizer, então a gente já tem a ficha, a pessoa preenche com todos os dados, porque eu não posso colocar dentro da casa de um cliente meu uma pessoa que eu não sei quem é, né, que eu não sei de onde veio. Então nós temos toda uma ficha das pessoas que querem trabalhar conosco. E hoje a gente já tem aquelas que Uma carteira também. que já trabalham conosco, né? Mas elas têm que ter uma formação básica e a gente já tem os cursos que a gente sabe que são os que a gente considera que são os melhores, então a gente já filtra por ali quem que pode realmente trabalhar com a gente. As meninas que são as líderes ali, elas trabalham muito próximo comigo, né? A gente fala que ali é né, uma família nossa ali, a gente tá o tempo inteiro no WhatsApp trocando, então a gente tem os nossos encontros mensais e semanais, individual, eu faço semanal com elas e mensal a gente faz todo mundo junto, que é para poder trazer o nosso conceito de serviço mesmo, para que elas estejam alinhadas com a forma que a gente quer trabalhar. Então, a gente traz os exemplos do dia a dia, a gente tem alguns cuidados com os clientes que são já características do nosso tipo de atendimento, né? Então, recentemente, a gente teve uma cliente que estava se mudando do Rio de Janeiro para Curitiba, não, para Joinville, e aí a gente estava fazendo esse atendimento nas duas pontas para ela, e é uma senhora que ela estava tão nervosa, mas ela estava tão nervosa com essa mudança dela, e aí ela ia chegar em Joinville e ela ia ficar num hotel, né, no primeiro dia ali, porque o apartamento não estava bem pronto e tal. Pois ela chegou no hotel, a gente mandou uma cestinha com um chazinho de camomila para ela, para falar assim, ó, agora fica tranquila que nós estamos cuidando de você, estamos cuidando da tua casa. Então, são alguns cuidados que a gente tem com o nosso cliente, de entender que o momento a gente trabalha muito com organização de mudanças, né? Então, de entender que o momento da mudança, a gente vai estar cuidando do que está ao nosso alcance, que é a mudança física, que é ela entrar naquela casa e realmente viver aquele sonho da casa nova e tudo mais. Mas a mudança em si, para o cliente, tem 1.300 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ele não está só mudando de imóvel, muitas vezes ele está mudando o filho de escola, ele está mudando a padaria que ele compra todo dia o pãozinho, é um monte de coisa mudando ao mesmo tempo, e com as quais a gente não vai conseguir ajudar o cliente, né, a lidar. Então, a gente faz sempre um pouquinho a mais do que está meramente descrito ali na descrição do trabalho, porque o nosso objetivo é que a mudança da pessoa seja um momento extraordinário, né? E a gente não gosta quando outras coisas atrapalham. Então, a gente tenta ao máximo, né, fazer com que a experiência como um todo seja muito agradável. E tudo isso é conceito de serviço, é a forma como a gente gosta de fazer. Não se ensina isso num curso de personal organizer. Então, isso tudo eu vou passando para elas ali na proximidade, e a gente vai desenvolvendo. Eu falo que elas são as fadas da organização, que a gente vai com o nosso pozinho mágico, né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo dentro desse trabalho muito próximo de gestão ali. Então, toda a equipe já é uma equipe formada e que tem ali uma pós-graduação com aquilo que é o detalhe e o pozinho mágico de vocês. Exatamente. Você disse uma coisa, né? Que às vezes a pessoa está mudando, nem sempre mudança é uma boa notícia, né? Às vezes as pessoas mudam tristes, não queriam mudar, não queriam sair daquele local, mas as circunstâncias da vida fazem aquela pessoa ter que ter essa mudança. Então, é isso, né? Como é que você identifica, né? Primeiro, as necessidades desse cliente, porque eu acredito que a função de vocês ali como organizadoras é tentar minimizar a dificuldade do que é essa mudança, porque por mais que a pessoa queira mudar, mudança nunca é legal, tirar as coisas do lugar e botar tudo de volta, é um transtorno, é aquela luta contra a ansiedade, como é que eu vou fazer, o que eu preciso, essa pessoa que vai
Quando que eu vou ter minha casa organizada de novo? Então, tem essa ansiedade. Às vezes, essa ansiedade, ela é potencializada porque a pessoa, às vezes, nem queria mudar. Como é que você faz para identificar no meio dessa turbulência toda e tirar dessa turbulência toda, desse caos que é uma mudança, tirar algo para satisfazer esse cliente, ou seja, identificar, poxa, eu vou organizar desse jeito, porque desse jeito ela vai ficar feliz, ela vai se sentir em casa, ela vai se sentir num lar novamente. Como é que é essa questão de vocês identificarem essa necessidade do cliente, assim? Não querendo estender a pergunta, mas eu digo isso porque, por exemplo, eu gosto das minhas coisas tudo num lugar ali. Eu acho que eu levaria, sei lá, meses para explicar para você como é que eu queria que você arrumasse. Como é que você faz essa mágica? Não tem outro segredo senão a comunicação, né? Então, quando a gente faz as primeiras conversas com os clientes, e a experiência vai nos trazendo isso também, a gente vai entendendo o perfil. Porque assim como a gente tem os perfis comportamentais que impactam, por exemplo, na forma como a gente trabalha, né? Na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas, esses perfis, eles também impactam na forma como você gosta que as suas coisas sejam organizadas. Então, se você gosta de tudo do seu jeitinho ali, meticulosamente organizado, muito provavelmente isso se estende à forma como você trabalha, a forma como você gosta de ver as coisas, a forma como o seu computador está organizado, né? É tudo, né? Então, faz parte de um perfil. Quando a gente começa a conversar com o cliente, a gente já vai entendendo qual que é a preocupação com esse cliente, o que realmente está motivando para ele vir para esse trabalho, né? Para essa contratação. E isso tem um ponto interessante nisso, que quando eu comecei a trabalhar como organizer, vou te falar, o que eu achei? Eu achava que eu ia pegar, sabe aquelas casas, sabe aqueles programas de TV? Que aquela casa, assim, tá toda de ponta cabeça, e aí a pessoa chega e faz aquele, né, bem, assim, antes e depois, aquela coisa. Eu achava que eu ia pegar aquelas casas, assim, mega bagunçadas e tudo mais. E o que eu descobri na prática? Que as pessoas que realmente contratam o serviço são pessoas que já entendem minimamente o benefício da organização. Então, não são essas pessoas que vivem no caos. São pessoas que minimamente têm uma casa assim arrumada, mas elas têm muita dificuldade para manter. Ou quando olha no detalhe de abrir o guarda-roupa, ali dentro não está do jeito que ela gostaria. E aí muitas aproveitam o momento da mudança para isso, porque realmente não tem momento melhor, né? De começar tudo assim do zero já certinho. Mas a gente percebe muito isso, né? Então a gente vai pegando do perfil do cliente. Se através das perguntas mesmo relativas ao serviço, a gente vai vendo quão detalhista esse cliente é, qual que está sendo a preocupação real, né? Então, tem cliente que se preocupa com o número de pessoas que a gente vai colocar dentro da casa dele, e tem pessoas que só querem que resolva o problema. Tem pessoas que querem estar junto e tem pessoas que não querem mesmo estar junto. Então, a gente vai entendendo ali. E aí, num primeiro passo, quando a gente entra para organizar mesmo, a gente vai entender o que ele gosta mais, o que ele usa no dia a dia, qual que é a rotina dessa família. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte, uma roupa de academia. É um top, uma camiseta e uma calça. Para um personal trainer, é um uniforme. Aquela roupa é de todo dia. Para uma pessoa que odeia exercício e tem essa roupa para fazer faxina de final de ano, é outra categoria de roupa. E são as mesmas peças. Então, é muito relativo. A organização, ela não é algo que a gente consegue colocar no manual e fazer igual para todo mundo. Então, a gente vai entender qual que é a rotina dessa família, qual que é a rotina desse cliente, o que funciona para ele, o que já funcionava, o que a gente pode fazer diferente, o que incomodava no anterior, para realmente elaborar uma estratégia que funcione para aquele ambiente e a gente consiga atender, né, a necessidade do dia a dia em todos esses detalhes meticulosos ali de cada um. É legal você falar isso, por exemplo, você falou das roupas de academia e tal agora, porque eu penso... Quando a gente pensa, por exemplo, em organização, fala, poxa, eu vou gastar um dinheiro com uma coisa que parece que não é uma coisa de necessidade... Não é uma coisa de necessidade básica, né? E a gente vive num país como o Brasil que a gente tem essas flutuações econômicas e tudo mais. E porque algumas pessoas podem pensar assim, né? E, por exemplo, você vai organizar um armário. Não é camisa pendurada, uma gaveta de camisetas, uma gaveta de shorts, uma gaveta de calça, uma gaveta de roupa íntima, sapato na sapateira. Vou organizar uma cozinha. Um armário de panela, um armário daquelas Tupperwares que você nunca sabe onde tá a tampa. Enfim, é difícil a gente imaginar que pode ir muito além disso, né?
E o que você pode dizer para a gente, assim, obviamente, sem passar todo o segredo do seu negócio, mas o que a gente não enxerga, que você enxerga? Eu vou te explicar com neurociência agora, tá, Fred? Tá. Vamos para uma outra área de explicação. O que acontece? O nosso cérebro, ele é o órgão responsável aí por gastar, 20% ou mais da energia que a gente tem no dia, né? Então, via de regra, o nosso cérebro, além de ele coordenar tudo que a gente tem para coordenar, ele tem uma função de economia de energia, porque ele precisa economizar ao máximo para realmente você não se sentir muito cansado no final do dia e tudo mais. E aí, quando você começa a fazer as coisas na sua casa, o seu cérebro ele vai automatizando os sistemas. Então, quando você entra no seu banho, você não fica pensando, puxa, começo pelo meu cabelo ou começo pelo pé. O seu cérebro ele já criou um método, você entra e você toma banho. Você não pensa sobre isso. Uhum. Aí, o que acontece? Você levanta de manhã e você vai escolher uma meia para você usar. Aí, quando você abre a sua gaveta, você acha um pé da meia, você não acha outro pé. Aí, você tem que pensar, onde é que tá outro pé? Ah, não, será que eu acho outro pé? Será que eu procuro o pé ou eu pego outro pé? Aí, você pega o pé que está disponível, mas aqui tem que ser essa cor, não tem, você já tem ali. Você aumenta o número de decisões que você tem que tomar só na primeira par de meia que você vai achar de manhã. Sim. E aí, você dificulta muito para o seu cérebro automatizar essa atividade. O que acontece? No final do dia, quando você teve que pensar sobre qual meia você usar, aí você chegou, você vai preparar o lanche do filho, você não achou a tampa do Tupperware para colocar o lanche do filho, você teve que procurar. O cérebro humano, a gente geralmente, um adulto, toma cerca de 35 mil decisões por dia, né? Que não é caso eu compro uma bicicleta, é do tipo, começo meu banho pelo cabelo ou pelo pé. Quando você 35 tem mil? 35 mil decisões Uau. por dia, né? Então, assim, são essas micro decisões. Então, quando você tem uma casa organizada, o que acontece? Você vai levantar, você vai abrir a sua gaveta de meia e você vai ter ali o pezinho, vai estar organizado por cor, você tem o pezinho, você pega, você evitou ter que tomar novas decisões em relação a essa gaveta. Então, você evitou muitas decisões na gaveta, muitas decisões quando você abriu o seu closet, muitas decisões na cozinha quando você foi preparar o lanche do filho. E aí, toda essa economia de energia é o que te sobra no final do dia para você poder ir fazer um exercício, para você ir brincar com as crianças, para você fazer outras coisas. Por isso que muita gente que organiza a casa fala que se sente mais leve, que parece que a energia mudou. Sim. É físico isso, né? Então, realmente acontece por quê? Porque o ambiente organizado, ele proporciona uma facilitação de decisões no seu dia a dia. Você começa a ter uma facilidade para decidir. Então, às vezes a pessoa acha que é meramente estético, que é para ficar bonito, mas não. Ela está economizando energia do cérebro dela e deixando essa energia para o que realmente ela quer fazer no final do dia com ela, né? Então, não é à toa que a gente vê assim, você vai ver qualquer tipo de orientação para qualquer coisa que você queira fazer melhor na vida. Ah, eu quero estudar para concursos. Comece organizando a sua mesa. Tenha um ambiente organizado. Por quê? Porque o cérebro não gosta de bagunça. Bagunça incomoda. Bagunça gera mais decisões, gera incômodo. Então, aí tá um aspecto que geralmente as pessoas não pensam no dia a dia, mas que a organização, ela é sim uma necessidade básica do ser humano para funcionar melhor, para esse mundo que a gente vive hoje, em que a gente já tem tanta informação, a gente já tem tanta coisa o tempo todo, que se a gente for agregar isso à nossa casa, de ficar, né, procurando... Nunca o ser humano teve acesso a tantas coisas. Você acha que lá no Paleolítico tinha tanto par de meia para usar? Não tinha. Então, assim, a gente não tinha que tomar tanta decisão no dia a dia. E conforme a gente vai evoluindo, a gente tem essas estratégias que também vão surgindo para a gente poder viver melhor com esse ambiente tecnológico que a gente tem hoje em dia. Então, eu vejo a organização como uma ferramenta para isso, para melhorar o dia a dia das pessoas, para que elas tenham mais energia mesmo para gastar no que elas querem gastar. Mas dá para ir além do panela nesse armário, Tupperware nesse armário, dá pra gente... Existe um mundo por trás disso que a gente não conhece. Existe, porque aí, quando a gente vai olhar para técnicas de organização mesmo, eventualmente aquilo que você acha que era só o que dava para fazer com aquele espaço, aquilo não está organizado de uma forma funcional para você. Então, vou entrar ali por exemplo, você entra na minha cozinha, você vai passar café, você vai abrir uma gaveta, tem tudo ali, tá tudo no mesmo lugar, né? Por quê? Porque eu vou passar café, eu abro uma gaveta, eu já coloco, eu já tenho filtro, tá tudo ali. E de repente,
repente, a pessoa na casa dela ia organizar tudo que é de plástico no lugar, então o filtro vai estar no lugar. Tudo que é... Então, eu estou organizando de forma funcional. De forma do que... A minha rotina funciona assim, né? Então, para cada um é de um jeito ali, de acordo com a rotina do dia a dia. Mas você tem as técnicas que você pode utilizar para facilitar cada tarefa que é comum para o seu dia a dia. A gente tem um trabalho que é, assim, para planejar... a divisão interna dos armários, quando a pessoa está fazendo o móvel planejado dela, a gente ajuda nesse projeto de divisão. A gente não impacta no design, mas a gente traz essas soluções, do tipo, olha, você está fazendo 2 gavetas, você vai precisar de 4, porque cozinha tem muito utensílio pequeno, pensa nisso e tal. Então, a gente faz algumas sugestões, assim, e algumas sugestões funcionais também, né? Do tipo, no dia a dia, porque a gente chega numa cozinha, aí tem o quê? A fritadeira em cima do balcão. Ninguém gosta da fritadeira em cima do balcão, Fred, mas ninguém planeja o lugar para fritadeira escondida, você tá entendendo? Que fique funcional. Sim. Então, são essas coisas, assim, que quando a gente pensa desde o começo, facilita, né? E quando não pensa desde o começo, a gente tem que repensar o espaço ali, a funcionalidade das coisas, a rotina da família, para poder trazer soluções que realmente facilitem o dia a dia. Você falou agora do café, por exemplo, né? Eu comecei a contar aqui. Para fazer o café em casa, eu acho que eu tenho que ir em 6 lugares para poder juntar tudo que precisa para o café. Então, realmente dá para ver que existe um mundo por trás disso. E não só isso, né? A gente tem uma gaveta em casa, na cozinha, que a gente chama de gaveta de coisas estranhas. Que é tudo aquilo que a gente não sabe para que funciona, não sabe o que é aquilo, mas um dia, se a gente vê um vídeo na internet, talvez a gente fale, poxa, eu acho que tem um negócio desse aqui. Então, tem muita coisa que a gente nem usa, né? Aham. Então, e aí, aproveitando esse gancho, que eu queria te perguntar, você tem alguma história de cliente, assim, de coisas, tanto do lado bom como do lado ruim? Por exemplo, você já chegou em clientes, assim, acumuladores, igual a gente vê naqueles... Já! Naqueles... Nossa! Naquelas séries americanas, né? Então, eu queria saber isso e queria saber também se você tem alguma coisa, assim, de testemunho de clientes que teve um impacto na vida dele ali, que realmente mudou a vida dele, uma coisa legal que aconteceu por conta dessa organização. Tá. Vou começar por essa de acumulador, porque o que acontece? Via de regra, é muito difícil a gente ter acumuladores que realmente procuram ajuda, né? Mas fato é que é necessário um trabalho diferente, né? Não é um trabalho normal de personal organizer. Se a pessoa realmente tem um distúrbio relacionado a isso, ela precisa de apoio psicológico e tal, é um pouquinho diferente. Mas, certa vez, eu fui chamada para uma organização de mudança, em que a mudança já estava toda encaixotada. Então, eu não tinha como saber o que tinha naquelas caixas, você tá entendendo? Eu fiz um orçamento normal, como uma organização de mudança, como todas que a gente faz. Quando a gente começou a abrir, Fred, o que tinha de itens ali que, assim, para outras pessoas seria lixo, né? Porque a pessoa que tem um distúrbio com o acúmulo, qual que é a questão? Ela coloca significado para todo objeto que ela tem. Não consegue né? desapegar, né? Ela não consegue porque tudo aquilo tem um significado real para ela, né? Assim como quando você viaja, você compra um artigo numa viagem, aquilo ali te remete àquela viagem, te lembra, e você nunca vai se desfazer daquilo por conta disso, a pessoa atribui muito significado a tudo que ela tem. Então, a pessoa tinha muitas coisas e itens, assim, muito aleatórios, né? Então, qual que é a outra dificuldade que a gente tem nesses casos? Que as pessoas, por elas já terem um distúrbio, elas entendem que o que elas consideram importantes não é importante para as outras pessoas, né? Então, qual que foi o trabalho que a gente teve? Primeiro que a gente percebeu, quando começou a desencaixotar pela quantidade de coisas que tinha ali, que, né, não fazia muito sentido para as pessoas, para as famílias, né, que a gente conhece, a gente já percebeu que tinha alguma coisa ali. A gente teve que elaborar uma outra estratégia de organização, né? Porque quando a gente trabalha com uma pessoa que não tem nenhum tipo de distúrbio, né, a gente vai fazer a organização, muitas vezes as pessoas já querem até aproveitar para fazer um desapego, tirar o que não usa mais, a gente vai conversando com o cliente, vai ver realmente o que fica, o que ele quer manter e vai organizar. Ali, a gente entendeu que a gente não ia poder se desfazer de nada, e era muita coisa. Quando a gente trabalha com quem tem esse tipo de distúrbio, o que a gente faz é realmente guardar tudo que a pessoa tem. A gente precisa elaborar uma estratégia, a gente sabe que a pessoa não vai usar aquelas coisas, mas ela precisa ter. Então, mas a gente teve que... uma coisa de higiene também, de fazer mal, de ácaro, de...
Vocês orientam isso? A gente não entra nessa seara porque realmente a pessoa não tem a mesma percepção que a gente daquelas coisas, né? Então, ali, como ela tinha acabado de se mudar e estava entrando para uma casa nova, a gente não teve essa realidade, porque a casa em si estava limpa, né? As coisas que ela tinha que estavam muito guardadas eram muitas coisas. Então, o que a gente fez foi lidar com as coisas. A gente organizou de uma forma em que ela pudesse manter tudo que ela tinha. Então, foram caixas e caixas de plástico transparente para ela enxergar tudo que ela tinha, e aqueles armários ficaram cheios de caixas de coisas que ela nunca vai usar. Mas a gente elaborou uma estratégia que funcionava para ela, mas foi muito difícil porque é uma pessoa que estava ali atenta, do tipo, nossa, mas eu acho que ela jogou um papelzinho fora, né? A gente não pode jogar nada. Tem um treinamento que a gente foi fazer com transportadora, treinamento de embalagem, porque isso é uma coisa que também não tem curso de personal organizer, né? Como você embalar a mudança, né? Então, eu levei as meninas para uma transportadora para aprender a fazer isso, porque eventualmente a gente tem essas demandas também. E aí, a transportadora até deu um exemplo, assim, de uma mudança que eles foram organizar, em que tinha um papel de bala que era um cantor que tinha jogado de cima do palco e a pessoa pegou, entendeu? Então, aquele papel de bala tinha um significado para aquela pessoa. Então, a gente não pode nem tirar um papel de bala, porque a gente não sabe que significado que tem. É só o cliente falar, não, isso aí é lixo mesmo. Aí tudo bem, né? Então, ali a gente teve que realmente se desdobrar para poder fazer funcionar para ela, sem ela se sentir invadida, sem ela sentir que tinha, né, a gente podia ter jogado alguma coisa fora, né? Então, isso que é o trabalho, né? Essa questão da confiança. Então, foi no mínimo interessante, foi uma caixinha de surpresas mesmo pra gente lidar, né? E aí, pensando assim em clientes, né, diferentes, puxa, a gente... nessa jornada, a gente já teve muitos clientes, assim, em que a gente teve feedbacks muito positivos, né, de impacto na vida. Você salvou meu casamento, esse tipo de coisa, a gente escuta bastante. Uau. Porque, né, se a gente tem... É muito comum a gente ter um casal em que um é muito organizado e o outro nem um pouco organizado. E quando faz essa mistura, Fred, olha, só com ajuda profissional, entendeu? Porque é difícil, a pessoa que não tem... É aquela questão que eu falei da necessidade de cada um. A pessoa que não é de praxe, né, organizada, ela vai ter dificuldade para elaborar um sistema sozinha que funcione para ela, né? E aí a outra pessoa, ela já é metódica, ela já tem essa facilidade, ela não entende por que a outra não consegue, e isso cria problemas, né? Mas a gente tem um casal de clientes que a gente já fez 4 mudanças deles. Então, a gente, assim, já entrou pra família, porque, né, toda mudança que eles fazem, a gente tá junto, né? E a primeira mudança que eles fizeram foi de São Paulo para Curitiba. E eu lembro que essa cliente, ela estava grávida e ela estava com um filhinho já de 3 anos e estava se mudando com cachorro, criança, grávida e tal. E foi uma cliente que, assim, a gente deu um suporte adicional dessas questões de atendimento, porque a gente entendeu como ela estava, assim, tensa com tudo isso que estava acontecendo ao mesmo tempo, né? De estar tendo essa mudança, uma cidade nova que ela não conhecia e grávida, que para as mulheres é uma fase super delicada, né? Ter que mudar de médico nesse período, ter que, né, se readaptar. E aí ela chegando em Curitiba, ela ia ficar em hotel, então ela tava assim, como é que eu vou ficar com uma criança num hotel, uma criança de 3 anos, um cachorro, o que eu vou fazer? Aí, o que a gente fez, Fred? A gente, primeiro que eu achei um hotel que achasse uma creche para cachorro, que o cachorro pudesse ficar de dia, que fosse perto do hotel, para ela poder levar o cachorro, para ela poder se tranquilizar nesse sentido. E a gente levou, pro menino dela, a gente levou lá no hotel uma caixa de brinquedos, assim, pega peixe, quebra-cabeça, essas coisas assim. E a gente mandou com uma cartinha falando assim, olha, a gente sabe que seus brinquedos estão encaixotados, então as fadinhas estão emprestando esses brinquedos para você se divertir no hotel, nesse período e tal. E a gente foi lá e deixou no hotel para ela, para que ela pudesse ter o que fazer e tal, né? E foi muito legal, porque assim, foi algo que foi extra organização, mas que eles entenderam que eles estavam sendo bem acolhidos na cidade, né? Que eu acho que isso que né, extrapola o básico, né? E aí, obviamente, que a gente adaptou toda a casa, né, para eles, a gente ajudou no treinamento das funcionárias novas que chegaram, que a gente também tem esse aspecto, né, de treinar funcionária, elaborar a rotina da casa, então fazer a casa funcionar, né? Então a gente fez com que eles pudessem focar no que eles estavam realmente preocupados, que era a adaptação da criança, a adaptação deles nesse todo, e a casa eles só chegaram e foram curtir, então não é à toa que já estão na 4ª mudança com a gente, porque realmente a gente conseguiu, assim,
assim, ajudá-los a se adaptar, né? Não tiveram que se preocupar com nada que era relacionado à organização da casa, porque eles já chegaram, já estava tudo completo, né? E ali a gente teve a oportunidade de poder ajudá-los a se adaptar como um todo, né? A essa acolhida na cidade, né? Eu acho que esse carinho todo, a mudança 3 e 4, foi só para contratar o serviço de vocês. Né? Nem tinha mais motivo. Né? Já tinha aprendido a organizar, mas... Famoso, já fizeram algum famoso, sem falar nomes? E a gente faz bastante jogador de futebol. Isso tem. Eles se mudam bastante, né? Então, assim, jogador de futebol. Já, assim, alguns bambambãs, assim, do digital, desse pessoal que a gente abre o Instagram, eles estão aparecendo pra gente. Teve um que eu nem sabia que a gente que tava contratando a gente, eu olhei pela conta. Falei, gente, por que eu tenho um Pix dessa pessoa na minha conta? Eu liguei pra menina, é aquela pessoa que eu vejo na internet? Ela falou assim, olha, eu não sei, porque acontece muito assim, o Pix vem no nome do marido e é a esposa que tá falando com a gente, né? Então, eu falei, eu não sei não, eu tô falando com a fulana. Eu falei, então vamos pesquisar quem é a esposa do cara, né? Aí, no fim, era mesmo. Então, às vezes a gente pega, assim, né, o pessoal que é um pessoal que já valoriza o serviço, né, e que entende essa necessidade, que tá na correria do dia a dia, não vai parar para organizar a casa, né? Então, já contam com a gente para isso. Eu vi que você falou, deu o exemplo dessa família, que eles mudaram, né, uma mudança já mais distante e tudo mais. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu contrato vocês em São Paulo e vou, sei lá, pro Nordeste. Como é que vocês fazem? A equipe vai, aí tem uma outra equipe que vocês contratam lá, ou que já tem lá? Como é que costuma aí fazer isso? Hoje, a gente tem algumas cidades que eu já tenho parceiras que trabalham comigo, né? Que foram pessoas assim... que foi dessa jornada, que eu falei pra você que eu não consigo explicar como certas coisas acontecem, né? Então, hoje, a gente tem equipe em Curitiba, em Joinville. Em Joinville era o quê? Era uma personal organizer que trabalhava em Curitiba, me conhecia de Curitiba, e ela se mudou pra Joinville. E aí, ela, vira e mexe, ela me mandava uma mensagem, Pri, tô fechando uma parceria com uma empresa assim, assado, o que eu posso falar pra eles? O que eu posso ofertar? Eu não sei como é que eu faço. E ela vinha, eu falei, você sabe como é que eu trabalho? Porque assim, eu faço exatamente essa parte que você não tá sabendo fazer, né? O que você acha da gente trabalhar junto? Aí a gente começou a trabalhar nessa parceria, e assim foi. E assim eu tenho também uma em Salvador, que surgiu lá porque uma pessoa que era de Curitiba se mudou para Salvador, trabalhou com a nossa equipe em Curitiba e se mudou para Salvador. E aí lá ela não estava conseguindo girar, e aí a gente... Então as coisas foram acontecendo assim, eu fui formando essas parcerias, né? Então hoje eu tenho algumas cidades em que eu tenho parceiras, assim, que atende. Então se eu tenho equipe nas duas cidades, aí a gente faz o trabalho do antes e do depois, né? Uma equipe vai fazer a pré-mudança, vai acompanhar no processo e vai passar o bastão para outra equipe. Então, como é a mesma equipe, que a gente trabalha muito junto, né? Então, ela vai passar todas as informações, a outra já tem todos os padrões para seguir a partir de lá e vai fazer a organização na outra ponta. Se eventualmente é uma cidade que a gente não tem, a gente consegue, se o cliente está saindo da nossa cidade, né? A gente consegue fazer um processo de pré-mudança ali mais organizado. Vamos supor que ele está indo para uma região em que ele não vai contratar um pré-mudança. A gente consegue fazer uma organização ali que seja mais fácil da pessoa chegar e só encaixar nas gavetas, só executar para facilitar o processo. Ou a gente procura também alguma personal organizer que seja da cidade de destino do cliente para fazer essa passagem de bastão, fazer essa ponta, porque o nosso objetivo é que a experiência de mudança do nosso cliente seja espetacular. E a gente não gosta que as coisas atrapalhem nesse processo. Então, se ele está indo para um lugar que ele não vai ter alguém que atenda, a gente vai tentar achar alguém que tenha a mesma formação profissional que a gente, que tenha feito o mesmo curso, que a gente já vai saber o preparo que ela tem, para poder seguir com o nosso cliente e dar um atendimento na outra ponta. Quais são os serviços que vocês prestam hoje? Então, auxílio de mudança, mas tem outros serviços, né? Tem. Então, assim, além da organização da mudança, a gente tem a organização residencial, que é quando o cliente não está se mudando, mas ele entende que ele pode melhorar ali o ambiente que ele está. Eu brinco que é uma mudança para dentro da mesma casa, porque é uma mudança, vai mudar muito a vida da pessoa, né? Então, tem essa questão da mudança, da organização residencial. A gente tem esse serviço que eu comentei, que é de fazer o planejamento de móveis, eu chamo de planejamento da organização, que é quando a pessoa está na fase de planejar móveis e aí ela quer que esses móveis estejam realmente personalizados para o acervo dela, porque essa que é a questão, né? Geralmente o arquiteto, o designer, ele vai estar olhando as medidas, ele até pergunta para o cliente como que o cliente gosta, o que o cliente quer, mas esse cliente não é formado em organização. Muitas vezes ele não vai saber dizer o que ele realmente precisa. Então, a gente faz essa análise do acervo para poder fazer um desenho interno dos móveis que realmente seja adequado para organizar aquele acervo, né? Temos o treinamento
treinamento de funcionárias que veio como uma demanda mesmo dos nossos clientes, né? Então, a gente foi percebendo que as pessoas tinham dificuldade com as funcionárias domésticas, porque as funcionárias domésticas, geralmente, elas são contratadas por confiança e não por desempenho, não por currículo, né? Então, quando chega na casa do cliente, a pessoa gasta muito produto, ou não se atenta a detalhes, não tem uma entrega que seja no nível que o cliente espera por ter uma funcionária ali, seja diarista, seja mensalista. Então, a gente tem um trabalho de elaborar essa rotina, então a gente faz toda a avaliação do espaço, o que tem ali, tem um ar-condicionado, tem que limpar em cima do ar-condicionado, sabe, esses detalhes assim, a gente elabora, o que ela faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, elabora a programação, e a gente faz o treinamento também da funcionária em técnicas de limpeza, em lavadoria e passadoria, em bem servir, que é um módulo que a gente tem, que é realmente visando esse atendimento ao cliente, ao cuidado próprio, uniforme, como que ela se apresenta, a questão de comportamento mesmo, e organização, que é para poder saber manter a organização, saber ter um mínimo ali de manutenção, né, para manter tudo aquilo que foi feito, né? Então, a gente tem esses treinamentos, tem organização de mala de viagem também, né? Às vezes a pessoa vai fazer uma viagem e não quer ter que organizar aquela mala sozinha, a gente vai e faz essa organização da mala de viagem. Atendemos muitos homens também nisso, né? Porque às vezes o homem solteiro não tem, né? Queria delegar, não tem ainda esposa para delegar, daí ele chama, a gente vai lá e faz a organização da mala de viagem, né? Temos palestras, temos workshops, então a gente faz palestra para a empresa, né? Final de ano, geralmente tem essas questões de fazer um encontro da empresa, fazer palestra, a gente faz workshops, faz palestras. Vocês atendem empresas também? Para organizar? Para organização, sim, também. Atendemos empresas, a gente já fez organização de loja de roupa, organização de loja de conveniência, e aí é um outro tipo de organização e também um outro tipo de resultado, né? A gente vê muito, assim, em empresa, um ganho significativo de resultado para a empresa, porque uma loja de roupa que ela não está organizada, as funcionárias se perdem no que tem de estoque, né, ou não, então eventualmente perde de fazer uma venda porque não encontrou o estoque. Por quê? Porque o estoque não estava organizado. Então não é só o visual da loja, né, o que está disponível ali, mas toda a lógica de estoque, de organização de estoque do que está por trás, né, ali da loja, a gente faz também para poder transformar, da mesma forma que a gente olha para a casa da pessoa e vai pensar no café, no que ela tem que fazer ali, a gente também vai olhar para os espaços dentro da loja e ver qual que é a lógica que melhor vai funcionar de organização para que os processos sejam mais bem feitos, para que as pessoas encontrem com mais facilidade as coisas, e aí a gente tem também esse trabalho, documentação, escritório, essas coisas. Legal. Pra gente, foi muito legal, o papo muito gostoso, é interessante a gente enxergar, né, que existe um mundo, às vezes, por trás de um negócio que a gente não conhece. A gente está começando agora uma parceria, né? A gente está aqui para tentar ajudar vocês a chegar onde vocês querem chegar, mas também eu acredito que a gente vai conseguir ajudar muita gente que está querendo montar um negócio que, o modelo de negócio de vocês, que é um modelo de negócio que a pessoa tem um investimento muito, muito, muito baixo, né? Uma barreira muito baixa ali para começar, mas eu acredito que esse modelo de negócio de vocês, já vislumbrando aqui a consultoria que a gente vai ter junto, né? Vai ajudar vocês. Ele não tem uma barreira de entrada tão grande, porque alguém pode fazer um curso e pode começar esse trabalho. Mas eu vejo que a grande barreira aí, na verdade, é de você ir além, de você ter um produto realmente que vai fazer a diferença na vida das pessoas. E eu acho que você, como franqueadora, vai conseguir ajudar as empreendedoras ou até empreendedores que querem fazer esse tipo de trabalho e querem investir em um negócio de baixo custo, mas eles fazerem isso de forma profissional. Então, eu acredito que o marketing seja uma barreira para essas pessoas, porque elas não é só fazer um curso de organização, mas ela vai fazer um curso também de marketing para saber como divulgar, como chegar a esse cliente, como conseguir fechar essa venda. Então, a franqueadora ela consegue ajudar nessa parte. Como precificar isso, né? Eu acho que é um ponto muito importante. É o que você falou, você já passou por tantas situações, eu tenho certeza que hoje você olha as caixas, né? Para não ter problema. Então, assim, precificar isso de uma forma certa, porque você vai ter que pagar uma equipe, você tem que cobrar um valor que dê um retorno, que você consiga realmente no final do dia falar assim, legal, eu ajudei essa família, mas eu ganhei dinheiro, porque esse é o objetivo final.
E eu acredito que muita gente acaba desistindo desse trabalho porque não sabe precificar. E eu já entendi, conversando com você, que vocês criaram uma técnica de precificação de vocês, né? Um sistema de precificação de vocês que consegue enxergar tudo isso, enxergar todas essas variáveis. Talvez tivesse que alguém sair do mundo corporativo, de enxergar as empresas que têm que entender, enxergar tudo isso, para falar assim, poxa, eu vou ter que enxergar cada uma dessas situações, dessas variáveis, não é só tempo, mas é tempo versus quantidade, tempo versus tamanho da casa, tempo versus o que tem dentro da caixa, tempo versus onde eu vou colocar esse produto, né, que eu estou retirando, eu vou retirar daqui, mas eu vou colocar num lugar menor, essa família está reduzindo, como é que eu faço essa redução não ser tão traumática? Então, assim, tem que se pensar em um monte de coisa, então eu acredito que precificar é um segredo, e a franqueadora vai conseguir fazer isso. Eu acredito também que a pessoa que vai fazer sozinho, ela vai ter a dificuldade que quem fizer com franquia não vai ter, que é o seguinte, eu vou colocar uma pessoa, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Eu vou pegar um telefone, um WhatsApp, vou ligar para uma pessoa que eu não sei quem é, vou colocar essa pessoa dentro da minha casa, com um monte de gente, pós-mudança, eu vou estar num lugar que eu não conheço ninguém, que eu não conheço o vizinho, se eu deixar de sair da casa ali, o vizinho não vai perceber, a minha rotina não está conhecida naquele lugar, a rotina de quem entra e sai da minha casa não está conhecida naquele lugar. Então, assim, olha a oportunidade de um aproveitador vir ali, assaltar, né? Então, quer dizer, quem é essa pessoa que eu estou colocando na minha casa? Quais são as referências dessas pessoas? E aí, como franquia, não. Olha, poxa, tem vários lugares, já atendeu pessoas famosas, tem um Instagram ali que já, né? Então, eu acho que essas barreiras, né, estão trazendo sempre novidades do que está acontecendo, né, do que esse mercado está pedindo. Você me disse, né, que vocês conseguem, a pessoa chega ali na hora, às vezes organizar, não dá para você organizar se você não tiver um apoio ali de algumas ferramentas, né? Você falou, né, olha, tinha que ser uma caixa de plástico para a pessoa poder enxergar dentro e saber que tá ali e ela sentir aquele conforto. Olha, não dá para organizar essa gaveta se não tiver um divisor aqui. Então, né, o acesso a esses produtos mais baratos, o acesso ao que tem de novidade hoje em dia, da pessoa falar assim, olha, eu amo gravata, de saber, não, eu tenho um produto específico para gravata. Então, é isso que eu quero tentar fazer as pessoas enxergarem. Então, eu quero tentar fazer com que as pessoas enxerguem que o porquê vale a pena, porque eu acho que franquia, a franquia que dá certo é aquela franquia que ela realmente traz para a pessoa que está comprando a franquia um diferencial. Ela não conseguiria ir além e ela não conseguiria ter essa estrutura se ela fizesse sozinha. E mesmo que ela fizesse essa estrutura sozinha, ia gastar tanto tempo, tanto dinheiro, que é muito mais caro do que, às vezes, pagar um percentual pequeno do que ela está fazendo para a franqueadora que está trazendo tantos benefícios. Então, assim, conta comigo para montar uma estrutura que seja boa para o franqueado, que seja boa para você, um ecossistema que realmente funcione e que justifique, né, a pessoa tá junto com vocês nessa empreitada. Então, conta comigo. E eu queria dizer o seguinte, para a gente encerrar, eu queria que você... Porque a gente vai estar gravando isso, né, o nosso podcast, e eu quero, quem sabe, poder pegar esse corte daqui a 5 anos e sentar com você e falar assim, poxa, a gente conseguiu. Então, eu queria que você falasse para a Priscila de 2029, né, daqui 5 anos, eu quero que você fale para a Priscila de 2029 aonde você quer chegar, né? Eu quero que essa Priscila lá em 2029, ela escute a Priscila de 2024 e fale assim, poxa, a gente conseguiu fazer tudo aquilo que a gente queria nesses 5 anos, nessa expansão. Então, assim, me ajuda a te ajudar. O que você quer e aonde você quer chegar daqui 5 anos? Certo. Bom, eu tenho um mentor
que ele fala assim, né, que quando a gente trabalha dentro do propósito, que é o que a gente veio fazer aqui nesse plano, e a gente está trabalhando direitinho, buscando, Deus patrocina os nossos projetos, né? Para mim, assim, não tenho dúvidas de que é isso que está acontecendo nesse momento, porque eu já vinha, assim, a gente foi formando essas parcerias e eu já estava estudando um pouco sobre a questão de franquia, já estava, né, buscando, puxa, como que eu poderia fazer isso, como é que funcionaria, já estava nessa busca. Mas eu não conseguiria fazer isso sozinha, né? Então, eu entendo que essa oportunidade que eu tô tendo aqui está sendo um presente que eu tenho que aproveitar muito bem, né? Eu vou fazer a minha parte. E eu espero que isso possa nos levar a ter diversas unidades aqui dentro do Brasil, né? Em todas as capitais, né? Tem algumas capitais que a gente tem potencial para ter mais de uma unidade, inclusive. E lá fora também, né? Que é algo que também a gente acabou nem comentando, né? Não comentei como veio a questão do no mercado externo, né? Mas, assim, tanto no Brasil quanto lá fora, a gente poder ser aí a maior empresa de organização do mundo, por que não, né? E presente em várias cidades. Legal. Você tem um sonho, assim, por exemplo, na tua cabeça e imagina tá com quantos pontos, quantas franquias rodando legal, assim, no Brasil daqui a 5 anos? Gostaria de estar com pelo menos 30 no Brasil. Aí a gente vai ter que estudar para ver se de repente dá para ser mais do que isso, né? Mas é o que eu imagino, pelo menos, assim, que seja Principais plenamente cidades as e tal, né? principais cidades e algumas a mais, assim. E pelo menos umas 10 fora também. Tá. Acho que dá pra gente pensar. Quando você nesse diz plano. fora, você diz nos Estados Unidos, onde você Estados já tá com uma Unidos, experiência, né? que eu já tô com uma experiência lá. Aham. Legal. Então essa é a nossa meta. Então tá. Legal. Vamos pra essa meta. Então vamos ver se a gente consegue, de forma estruturada, de forma sustentável, conseguir isso, né? E assim, o objetivo talvez não seja nem ter mais do que 30 pontos em 5 anos, mas ter 30 pontos com 30 franqueados ganhando dinheiro, com 30 vidas transformadas, com 30 negócios lucrativos, né? Com franqueados que estão colocando a cabeça no travesseiro e estão conseguindo dormir, porque sabem que estão conseguindo dar um bom atendimento, estão conseguindo ganhar dinheiro e tem realmente um negócio que funcione. Então, vamos a essa meta. Obrigado pela confiança, obrigado por ter vindo aqui, por estar aqui com a gente. E você que tá nos ouvindo e que, de repente, está buscando um negócio nesse sentido, ou seja, poxa, eu amaria trabalhar com isso. Eu amaria entrar na casa das pessoas, mudar a vibe da casa das pessoas, ajudar as pessoas a se organizarem. E se eu pudesse fazer tudo isso com uma boa estrutura e ganhando dinheiro, seria maravilhoso. Então, nos espere, porque a Just Perfect está chegando. Valeu demais, pessoal!